Não é novidade nenhuma para você que já me segue aqui há mais tempo que eu vim parar aqui na educação financeira. Não foi porque eu era uma pessoa super organizada financeiramente, que sempre tive minhas coisas certinhas ali e por isso eu resolvi vir aqui ensinar para vocês. A verdade não é essa e quem me segue aqui há mais tempo sabe disso, que foi bem o contrário. Por ter uma vida financeira desorganizada, por estar passando por um momento de endividamento, foi que eu encontrei então a educação financeira como uma forma de me salvar daquele momento ali, aprendendo a como lidar com o meu dinheiro, aprendendo a como mudar aquela situação de caos que eu estava vivendo e que eu não queria mais permanecer nela. Mas para que essa mudança acontecesse, foi preciso que eu entendesse algumas coisas e foi preciso também que ao longo do processo eu tomasse algumas atitudes para mudar, para virar a chave, sabe? E é exatamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, sobre coisas que eu precisei entender e atitudes que eu precisei de tomar para que a minha vida financeira tivesse uma mudança radical e eu passasse de endividada para uma investidora. Se você não me conhece ainda, meu nome é Kézia Prates, eu sou educadora financeira e nesse canal eu te ensino a como poupar, economizar o seu dinheiro, ter a sua reserva para gastar com aquilo que realmente importa para você. Então, indo direto para a primeira coisa que eu precisei entender quando eu estava aí nesse processo, iniciando, começando a me organizar financeiramente, querendo aprender sobre educação financeira, uma das primeiras coisas que eu entendi era que eu precisava aprender a poupar o meu dinheiro. Não importa se naquele momento ia ser 1%, 5%, 10%, mas eu precisava poupar alguma coisa, que eu não podia mais ficar gastando tudo que ganhava, tudo que entra, sai, tudo que ganha, gasta, continuar vivendo naquele 0 a 0, sem ter uma reserva, sem ter nada que me desse uma tranquilidade. Eu entendi que eu não podia continuar assim, que era exatamente por viver desse jeito que eu estava naquela situação de caos financeiro que eu estava naquele momento. Então, entender que eu precisava aprender a poupar uma parte do meu dinheiro foi fundamental para começar a virar a chavinha e eu começar a entender e a sair daquela situação que eu me encontrava naquele momento. A segunda coisa que eu entendi foi que eu precisava parar de lamentar, reclamar da situação que eu estava e começar a agir. Porque só reclamar não resolve nada. Você precisa agir. Quando você está nessa situação, você precisa fazer alguma coisa. No meu caso, o que eu fiz foi começar a pesquisar sobre como administrar melhor meu dinheiro, sobre como ganhar dinheiro. Então eu comecei a ver vídeos de educação financeira e comecei a aprender aquilo ali de forma gratuita mesmo. Aqui no YouTube tem muita coisa boa aqui. Então essa foi a forma que eu comecei a agir naquele momento, que foi da forma que eu podia. Então eu comecei a ver vídeos, colocar algumas coisas em prática, outras eu via que não era muito viável, porque às vezes as pessoas que ensinavam tinham uma realidade muito diferente da minha, mas aquilo que dava para eu adaptava a minha realidade, e assim foi como eu comecei a agir. Então sair daquele momento ali de ficar lamentando, reclamando e começar a agir é algo que você também precisa fazer se você quer realmente mudar a sua situação financeira definitivamente. E foi isso que eu fiz também. A terceira coisa que eu entendi nesse processo, porque é um processo, não é nada da noite para o dia, né? A gente começa, você vai engatinhando, vai aprendendo uma coisa, daqui a pouco você aprende uma outra coisa, consegue aplicar aquilo na sua vida, então é um processo. E nesse processo, a terceira coisa que eu aprendi foi que eu precisava ser mais responsável com o meu dinheiro, porque eu não estava sendo responsável com o meu dinheiro. E na maioria das vezes, quando a gente se encontra em uma situação financeira difícil, é porque a gente está sendo irresponsável com o nosso dinheiro. A gente pode até arrumar inúmeras desculpas, mas a única pessoa responsável por essa realidade é você mesmo, e no meu caso era eu mesma. Então eu comecei a entender que eu precisava de ter responsabilidade com o meu dinheiro. Sabe por quê? Quando você, por exemplo, sabe que você não tem condição de fazer uma compra, que a sua fatura já está num limite que você já não sabe nem como vai pagar, e que você usa aquela frasezinha assim, eu vou comprar, depois eu vejo como faço para pagar. Isso é ser irresponsável com o seu dinheiro. E eu já fui também irresponsável com o meu dinheiro.
Então, quando eu entendi isso, que eu precisava ter uma responsabilidade maior com o meu dinheiro, isso foi me ajudando a transformar a minha situação, a virar a chave e a mudar a minha mentalidade com relação ao dinheiro, com relação à minha vida financeira. A quarta coisa que eu entendi naquele momento é que eu não podia desistir de ter a vida financeira que eu sonhava. Desistir definitivamente não era uma opção para mim, porque do jeito que estava eu não queria mais continuar. Eu tinha certeza que daquele jeito não dava para mim. Então, desistir não era uma opção. Então, tomar essa decisão, entender que eu não podia desistir de ter a vida financeira que eu merecia, que eu desejava, que eu sonhava, foi algo que me fez continuar, mesmo quando vinha aqueles momentos que às vezes a gente quer parar, quer desistir, ai que coisa chata, ficar controlando meus gastos, ai que chata querer uma coisa às vezes e ter que esperar o momento certo, não é? Principalmente quando a pessoa é muito consumista, faz tudo muito no impulso, para ela o começo é realmente difícil, para algumas pessoas é mais difícil do que para outras. Então quando você toma essa decisão, você entende que você não pode desistir, que você não tem essa opção, porque você vai continuar até você conseguir ter a vida financeira que você merece. Quando você entende isso, você não para mais e faz toda a diferença na sua vida financeira. E quando você chega lá na frente, que você olha para trás, você para e pensa assim, isso só não aconteceu porque eu não desisti de ter a vida financeira que eu sonhava, que eu desejava para mim. O quinto aprendizado que eu tive foi entender que durante aquele processo ali, né, como eu disse, é um processo que a gente vai passando por ele, eu precisava de ter disciplina e constância naquilo que eu estava aprendendo. Porque não adianta nada. A gente começa, aprende uma coisa aqui, às vezes começa até empolgado, né? Eu vou me organizar, eu vou aprender como lidar melhor com o meu dinheiro. E aí você começa, vou juntar dinheiro. E daí a pouco você desiste, na primeira dificuldade, no primeiro empecilho, você já desiste e larga aquilo para lá. Então, se você não tiver disciplina, se você não tiver constância naquilo ali, você não vai para frente, você não vai conseguir mudar a sua realidade financeira. E essa foi uma das coisas também que eu entendi. Porque eu também já fui essa pessoa. Começava a juntar o dinheiro, já tinha juntado X reais, surgiu um imprevisto, fui lá, gastei, desanimei, vou mexer com isso mais não. Quantas vezes eu já tentei juntar um dinheiro e parava pelo caminho? Então, isso é porque a gente não tem disciplina, não tem constância. Não importa, precisou gastar, você vai repor, nem que seja aos poucos, você vai repor aquele valor que você gastou. Você tem que dar graças a Deus se você passou por uma dificuldade, por um imprevisto, você tinha aquele dinheiro ali para te socorrer. É claro que a gente não está falando aqui da pessoa ir lá na reserva, pegar o dinheiro e gastar para comprar uma pizza, para fazer um lanche, para comprar uma blusinha. Não é disso que nós estamos falando. Mas se você estava ali com o dinheiro, surgiu uma necessidade real e você tinha ele ali para usar, você não tem que ficar triste não, você tem que ficar feliz. Porque se não fosse aquele dinheiro, agora você estava numa situação difícil, estaria pegando dinheiro emprestado. Então fique feliz e continue no processo, tenha disciplina, tenha constância. Esse mês eu não posso guardar o tanto que eu queria, não, vou guardar menos, mas vou guardar a constância. Então, ter essa disciplina, ter essa constância no processo fez toda a diferença para mim e vai fazer para você também. Então, independente do que acontecer, não só nessa questão de às vezes juntar o dinheiro, mas de se organizar mesmo. Às vezes acontece alguma coisa, você desanima, larga para lá, não pare, tenha disciplina. Tudo que a gente pega para fazer e que a gente vai até o final, que a gente é disciplinado, que a gente é constante, a gente sempre consegue os melhores resultados. E isso fez muita diferença para mim. Eu espero que você também tenha essa disciplina, que você vai ver, que vai fazer diferença para você também na sua vida financeira. A sexta coisa que eu entendi durante o meu processo aí de organização financeira, durante o processo de endividamento, que eu estava tentando me organizar, colocar as coisas no lugar, quitar minhas dívidas, eu precisei entender que eu não precisava de sentir vergonha de estar endividada, mas eu precisava de me sentir inconformada com aquela situação. Sabe por quê? A maioria de nós sente vergonha quando está endividado, não é mesmo? É normal, a gente fica envergonhado, às vezes não tem coragem de nem comentar com a pessoa ali próxima, porque a gente tem vergonha mesmo das pessoas saberem que a gente está nessa situação.
E é realmente, dá mesmo, a gente sente vergonha, eu senti. Só que acontece que muitas vezes a gente tem vergonha, mas a gente não sente inconformismo por estar daquele jeito. A gente sente a vergonha, mas por outro lado a gente pensa assim, mas é assim mesmo. 70 milhões de brasileiros estão na mesma situação que eu. Não é só eu que estou vivendo assim, não. A maioria das pessoas estão vivendo assim. E aí acaba se conformando. Então você tem que pegar a sua vergonha e transformá-la em inconformismo. Não, eu não conformo de estar assim. Eu não me conformo de estar endividado. Eu posso até ser um endividado, mas eu vou sair da situação. Eu vou fazer o que precisar ser feito. E foi o que eu senti naquele momento. Eu comecei a me conformar com aquela situação e pesquisar formas de sair daquilo, pesquisar formas de fazer renda extra, de levantar um dinheiro, já que a nossa renda não era, já que com a nossa renda naquele momento não era possível a gente manter as nossas despesas e ainda quitar as dívidas. Então, nós vamos procurar formas de renda extra para poder sair daquela situação. Isso é estar inconformado, porque você pode simplesmente cruzar os seus braços e falar: com o salário que eu recebo hoje, ou eu como ou eu pago dívida. Então, eu não vou ficar sem comer? Então, a dívida vai ficar lá sem pagar. E pronto, ficar conformado com isso. Mas não, você tem que fazer o contrário, se inconformar e começar a ver o que você pode fazer para mudar isso. Foi isso que eu entendi, foi isso que eu fiz. Não apenas eu, né, mas eu, meu esposo, que naquela época trabalhou muito, fazendo uma dupla jornada aí, de trabalhar durante o dia CLT e à noite de motorista de aplicativo. Eu também fazia várias coisas para ajudar a levantar o dinheiro para a gente conseguir sair daquela situação. Então, seja inconformado com a situação que você está hoje. Talvez você não esteja endividado, né, não conseguindo pagar as suas dívidas, talvez você está aí aos trancos e barrancos, mas ainda está conseguindo pagar, conseguindo levar, né? Mas as coisas não estão boas, estão muito apertadas. Não se conforme com isso, tá? Seja uma pessoa inconformada com a situação financeira ruim que você está hoje. E isso vai ser uma das coisas que vai fazer com que você saia dessa situação. Porque quando a gente se conforma com uma coisa, a gente dá um jeito de mudar aquilo ali. E por último, a sétima atitude, ou a sétima coisa que eu entendi, que me ajudou muito nessa transformação aí da minha vida financeira, foi decidir e querer mudar aquela situação. Que está muito ligada também ao inconformismo, né? Porque às vezes a gente quer, a gente até deseja, mas a gente não faz exatamente o que precisa ser feito. Então, quando você decide, você quer, você vai atrás, você vai conseguir, você vai aprender sobre educação financeira, você vai ler um livro, você vai fazer um curso, você vai ler um e-book. E hoje tem coisas muito boas, materiais muito bons, tanto gratuitos quanto materiais vendidos a preços muito em conta, que ajudam as pessoas realmente, aquelas que querem. Porque hoje existem dois tipos de pessoas que têm a vida financeira bagunçada, desorganizada aí, que são aquelas que dão desculpa e são aquelas que correm atrás e fazem o que precisa ser feito para sair disso aí. Então, se você não é uma pessoa que está nesse grupo dos que dão desculpa, então você vai estar no grupo daquelas pessoas que decidiram e que querem mudar essa realidade. E você vai conseguir mudar essa realidade. Porque se tem uma coisa que nós somos, né, nós brasileiros, são pessoas que não desistem nunca, né? É isso pelo menos que fala da gente. Então, quando a gente decide fazer algo, a gente vai até o final e faz. Então, essas foram 7 coisas que eu entendi, né? É claro que eu não entendi isso. Um dia estalou essas 7 coisas na minha cabeça e eu entendi tudo isso de uma vez só. Não, isso foi vindo aos poucos, à medida que a gente vai aprendendo, né? Eu fui entendendo, gente, eu não posso viver assim, tudo que ganha, gasta. Não, eu preciso decidir, eu preciso ser inconformada com essa situação, eu não posso aceitar viver assim. E ao longo desse processo, eu fui entendendo e mudando, virando a chave. E você hoje tem a oportunidade de chegar nisso aí bem mais rápido do que eu, porque eu reuni aqui, né, tudo aquilo que eu vivi e que eu aprendi com o meu processo aí de organização financeira, de educação financeira. Eu reuni tudo aqui nesse vídeo para ajudar você a chegar mais rápido onde eu cheguei hoje, graças a Deus, que foi de sair daquele caos, sair do endividamento e hoje conseguir. Todos os meses faço a minha reserva, tiro o valor ali do meu investimento e é o que eu desejo para você também.
Então pega esse vídeo, se precisar assista de novo, anote, sabe? Aquilo que você vê aí que você não está fazendo, faça um compromisso com você mesma e entenda que você é a única responsável, o único responsável pela sua vida financeira. Que se você não fizer nada, ninguém vai fazer por você. Não adianta ficar achando que vai ganhar um dinheiro que vai cair do céu, não adianta ficar achando que o governo vai mudar a sua situação financeira, não adianta ficar achando que as coisas vão simplesmente mudar sem que você faça nada, sem que você tome atitude, tome as rédeas aí da sua vida financeira. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aqui o seu joinha, porque isso ajuda muito e nos incentiva a continuar trazendo esse conteúdo aqui gratuito para vocês, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e entrega para um número maior de pessoas, e o nosso objetivo aqui é exatamente esse, levar a educação financeira para um número maior de pessoas, cada dia mais alcançar outras pessoas, alcançar mais pessoas, para que elas saiam desse caos aí que a falta de educação financeira nos obriga a viver. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, assim você não vai perder nada daquilo que a gente trazer aqui. Toda semana nós temos vídeos novos, 3 vezes por semana, terça, quinta e sábado. E se você for inscrito aqui, o YouTube vai te avisar, você não vai esquecer e não vai perder nenhum conteúdo novo. Aqui está o meu Instagram, se você não me segue por lá e quiser me seguir por lá, lá eu também dou muitas dicas de organização financeira, trago bastante coisas que ajudam vocês também aí no dia a dia, tá bom? Respondo perguntas que são deixadas nas caixinhas, deixo caixinhas pelo menos 1 ou 2 vezes na semana, coloco lá a caixinha para você colocar sua dúvida, eu tiro a dúvida de vocês, tá bom? Então, se você quiser, tá aqui meu endereço no Instagram, kesia.prats, vai lá e me segue se essa for a sua vontade. Para você que ficou aqui até agora, meu muito obrigada e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!